Nesse vídeo, então, a gente vai tratar um pouquinho sobre como cadastrar um objeto explicitamente de consulta, uma consulta simples, uma consulta que te permita gerar os dados para que o usuário final tenha condições de visualizar as informações. Então, dentro do cadastro de objetos, né, a gente vai começar dando um nome para o objeto. Então, quando eu começar a cadastrar, se eu der um novo, né, ele vai sair desse jeito aqui. Vai sair em branco. E aqui eu vou colocar o nome do objeto que eu quero dar. O nome do objeto, ele é importante você colocar. A gente tem por padrão sempre colocar chess, que é para deixar claro que não é que é uma consulta especial, que não faz parte do produto, para que depois seja mais fácil de localizar. Como eu já tenho um objeto cadastrado, eu vou pegar o objeto que eu já tenho para mostrar para vocês o que eu já fiz e explicar cada um dos pedaços para que a gente possa dar continuidade. Então eu já tenho um objeto cadastrado aqui. O nome que eu dei foi Chess Andrew Klee Seed ID, aonde eu vou ter aqui dentro uma query. Eu até vou escolher um outro objeto para que fique melhor. Esse aqui. Esse aqui é onde vou listar, vou ter uma consulta que vai me mostrar quantos clientes eu tenho por cidade. É uma query bastante simples. Então, a primeira coisa é a gente vai dar um nome para o objeto. Do nome do objeto, a gente vai dar uma descrição para esse objeto, alguma coisa que seja significativa, até para a gente localizar. Depois aqui a gente vai escolher fixo, como a gente está tratando de uma consulta, o tipo consulta. Aqui, se a gente precisasse definir quanto tempo a gente quer que a consulta se auto-refaça e qual é o total de linhas que você quer. Se não precisa disso, a gente deixa em branco. Como é uma consulta, a gente vai usar o modelo tabular, porque nesse vídeo a gente vai tratar única e exclusivamente como criar uma consulta simples. Aqui dentro permite seleção, não permite, porque a gente vai tratar de consulta. Todos os demais a gente deixa em branco. E exportar aqui é importante porque às vezes você não quer que o usuário tenha condições de ver o resultado disso exportado para não vazar informações. Daí você pode dizer que não permite exportar ou simplesmente exporta as linhas filtradas, que é o padrão do sistema. Como é uma consulta simples, ele não vai enviar e-mail, ele não vai fazer o upload de documento, ele não vai permitir salvar, porque não vai ter muitos filtros e também não vai permitir limpar e cancelar. É importante se você quer que a pessoa possa, estando numa consulta, clicar no cancelar. Com relação a grava log de execução, sempre que a gente está falando de uma consulta que não é um objeto agendado, que não é um processamento, que não é alguma coisa que fique recursivamente rodando, a gente sempre aconselha que grave para que depois se tenha dentro do sistema o log da consulta feita e de qual usuário usou aquela tela. Então, aqui, se eu precisar colocar informações do filtro de seleção, e aqui, se eu precisar que rode em outro banco. Como a gente está falando de uma consulta simples, a gente vai simplesmente criar uma query. Isso vocês podem usar uma ferramenta padrão que você já tem familiaridade e rodar ela até que ela funcione. Então, aqui eu poderia ter colocado fixo Rio Grande do Sul, por exemplo, RS, não tem problema. E aí o sistema ia filtrar fixo. Só que a gente quer que essa consulta tenha um filtro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para colocar uma variável e a gente coloca esse nome aqui com base no que a gente definiu nos filtros. Então, como é que a gente cria um filtro? Basicamente aqui. Eu tenho um filtro por o F. No vídeo que trata como cadastrar campos e lista de valores, tem a explicação de como criar um novo campo. Basicamente aqui você vai colocar então um filtro. O nome do filtro que você colocar aqui é o mesmo filtro que você vai colocar aqui com e-comercial para que fique fácil o entendimento. Então, o nome do filtro vai ser o nome do parâmetro. Além disso, eu poderia ter um where complementar. A gente vai tratar isso em opções avançadas. Já aqui, eu tenho, se o filtro é único, não é múltiplo, ou seja, eu não vou poder selecionar múltiplos estados, é um só. Ele é obrigatório, porque eu quero que ele informe um estado para poder listar os clientes. E aqui eu tenho qual é que é o grupo que ele faz. Padrão, eu poderia ter subgrupos dividindo a área da tela em filtros. E se ele está ativo ou não, está ativo. E aqui eu poderia inclusive ter um filtro padrão. Eu poderia dizer que esse filtro já traz carregando da,
um padrão quando ele não foi informado nunca, a primeira vez que ele está informando. E também aqui eu posso definir o seguinte, eu posso definir que é fixo, então eu poderia criar um objeto dizendo que só lista o estado do Rio Grande do Sul, ou eu posso dizer que carrega da última execução, e aí ele vai trazer todos os filtros da última execução, e ele pode dizer que não carrega. Quando é que a gente não carrega? Período de algum período de tela onde é importante que o usuário preste atenção e não mande fazer uma consulta simplesmente sem olhar para a tela. Então você pode dizer que não carrega da última execução, toda vez que ele entrar na tela vai estar vazio. Então é simples assim para a gente colocar um filtro. A próxima informação importante é colunas. O que eu vou dizer? Aqui eu já tinha carregado, mas eu posso simplesmente dizer carregar os campos. Se eu disser isso, eu posso dizer refazer. Quando eu disser refazer, ele vai pegar todas as colunas da minha query de cima e refazer todas as colunas, que foi o que eu fiz agora. Então aqui, para ficar um pouquinho mais agradável para o usuário final, ao invés de cidade, eu vou escrever cidade com uma letra um pouco menor. Aqui, quantidade de clientes. De onde é que veio? Eu criei uma coluna que é o count de clientes. Então, o que eu vou fazer agora? Na coluna, eu vou dizer, em vez de QTD clientes para o usuário final, eu vou dizer assim, QTD clientes. Depois eu vou ter aqui se é um valor, eu vou dizer que é um número, que é uma quantidade, e eu vou dizer que eu quero, sim, formatado aqui com casas decimais. Se eu quero ou não quebra de linha, isso tem a ver com o texto, porque daí, conforme o tamanho, ele vai ou não quebrar a linha em duas linhas quando não couber que eu fizer. Monospace seria para ficar num tamanho sempre pré-definido. Como a gente está tratando de um campo numérico, eu quero totalizar. E aqui, como eu não permite seleção, é sempre o total de linhas. Aqui eu poderia definir um tamanho de coluna, se eu precisasse. Ele faz mais sentido nos campos textos. Então, eu poderia definir um limitador de quantidade de caracteres. Eu só quero 50. Minha cidade tem 100, mas eu quero que apresente apenas 50 caracteres, então ele vai criar uma lupinha para mim poder ver uma parte só. Além disso, eu tenho um ID da cidade. Eu vou dizer que eu não apresento esse campo. Por que eu não quero que apresente? Porque é uma informação que ela não é relevante para a minha consulta, eu vou usar ela posteriormente para fazer um detalhamento da consulta. Nesse momento, a gente vai ocultar essa informação. Então, com isso, eu já consigo ver a consulta rodando. No cadastro de páginas e no cadastro de menus, a gente mostra como é que você cadastra esse objeto dentro do cadastro de menus e o cadastro de páginas. Então, nesse momento, eu simplesmente vou entrar aqui, onde eu tenho um manual de treinamento, e eu vou pegar as consultas do Andrew e eu vou ter exatamente aquela consulta que eu acabei de criar. Quando eu clico em pesquisar aqui, ele vai me trazer quantas cidades eu tenho. Se eu viesse dentro do cadastro de objeto e eu quisesse trocar a ordem das colunas, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte: eu quero primeiro quantidade, então a primeira ordem vai ser 5. Significa que ele vai fazer o quê? Quando eu entrar na tela de novo, primeiro vem a quantidade, depois vem a descrição. Para que a tela seja refeita, eu sou obrigado a recarregar a tela. Isso é feito através de um Enter na URL. E quando eu mandar filtrar de novo, vocês vão ver que primeiro veio a quantidade e depois veio a cidade. Ah, a quantidade está muito grande, a descrição está diferente. Eu posso vir aqui no cadastro do objeto e eu posso pôr de volta essa coluna de volta no lugar que eu queria. E eu posso definir que a descrição vai ter um tamanho de 100, vai ocupar 100 equivalente a 100 e que o tamanho da quantidade vai ser o tamanho da coluna vai ser 20. Quando eu entrar na tela, vocês vão ver que a tela vai se mudar. Ou seja, ele vai. Não gravei aqui. Gravei. Só que eu troquei a ordem aqui, ó. Na ordem é 10. É o tamanho de caracteres que eu tinha que ter colocado menos. Então, por isso que não mudou. Então aqui eu vou colocar que a quantidade de caracteres é 20 e que o cliente vai ser isso aí, agora fiz certo. Então, quando eu entrar aqui de novo, vocês vão ver que a descrição voltou para o lado esquerdo e a quantidade de clientes ficou como ele ficou para o lado direito. Dá para diminuir ainda mais e aumentar ainda mais a descrição.
Então, a descrição aqui a gente vai colocar 100, 50. Ele vai fazer uma proporção do tamanho da tela, ele vai proporcionalizar mais para a cidade e menos para a quantidade. Então, aqui também eu posso arrastar. Eu tenho a questão da cidade, das colunas que eu posso tirar. E aqui, como eu disse que eu posso exportar, ele me deixa exportar para os formatos pré-definidos.